Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos, depois de uma semana de muitas bênçãos, eu tenho certeza, para você e para a sua família. Aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese que pela 19ª vez, nesse programa Luz da Vida, se debruça sobre o tema da Divina Providência. Creio na Divina Providência. Obrigado pela sua audiência. Nos próximos 30 minutos, vamos retomar aquilo que estamos refletindo já há tantos programas. O cuidado de Deus, a Divina Providência significa que Deus que cria, cuida daquilo que cria, protege, ampara, conduz, auxilia, não desassiste, não abandona a obra das suas mãos e concorre com todas elas, respeitando, porém, aquilo que Ele colocou em cada uma delas, as suas leis, suas prerrogativas, a sua, aspas, ainda que muito relativa e de forma muito mitigada, deve ser entendida essa expressão, a sua autonomia. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus, e essa frase bem se aplica à providência divina no que toca a sua relação com todas as criaturas. Qual o papel da oração no âmbito da providência divina? Se Deus é providente, e se Deus é eterno, e se sua providência conhece tudo com antecedência, Deus já sabe daquilo que vai acontecer. Deus conhece cada acontecimento, cada segundo, cada espaço, cada ser que vem à existência. Então, para que rezar? Já respondemos a essa pergunta nos 4 programas anteriores. Agora, nós vamos desdobrar esse argumento tratando de uma parte do ensinamento de Jesus a respeito da oração, precisamente quando ele fala da oração em seu nome. Pela primeira vez na Bíblia, e isso não se encontra no Antigo Testamento, se fala da oração em nome de Jesus. E oração poderosa, e oração que atende, que acolhe tudo e apresenta diante de Deus, e esse, por sua vez, atende a todas as pessoas que se dispuserem a rezar em seu nome. Nós vamos ver alguns textos do Evangelho segundo João, e aqui a gente vai perceber como a providência divina, por meio de Jesus, se torna tão poderosa, tão eficaz, tão onipresente, onisciente e onipotente. Deus Todo-Poderoso quis que a história dos homens e a história das demais criaturas fossem marcadas por essa presença constante, a divina providência. É Deus mesmo o cuidador, o protetor, o regulador, o acompanhador, se quisermos usar uma expressão neologística. Deus que está sempre presente e atuante na história que passou a existir com o Fiat Lux, com faça-se a luz, e se estenderá até o derradeiro instante dela, quando o seu arremate for marcado pela segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nenhum segundo, nenhum centímetro, nenhuma criatura escapa dessa presença amorosa, desta presença doce, terna e ao mesmo tempo poderosa que é a divina providência na história dos homens e na história de todas as outras criaturas. Providência de um lado, oração do outro. A oração que, como vimos, não tem a finalidade de mudar Deus, de fazer com que Deus se dobre diante do orante, absolutamente. Deus é eterno e na sua eternidade Ele conhece passado dos homens, presente dos homens e futuro dos homens. E o seu desígnio com relação aos homens, que já está traçado, que já é conhecido. Por outro lado, isso não significa que as decisões dos homens, também a sua disposição em rezar, não possa alterar a história, não possa mudar os acontecimentos. Já vimos, porém, em programas anteriores que em Deus nada é passível de mudança. Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou Deus e não mudo. Tiago capítulo 1, versículo 17, no Pai das luzes não há nenhuma sombra de mudança, nenhum vestígio de instabilidade. Então, para que rezar? É hora de nos
determos um pouco num dos pedidos do Pai Nosso. É em Mateus capítulo 6, versículo 10, que temos um pedido muito simples, mas o que ele tem de simples pela singeleza e pela exiguidade das palavras, ele tem de absolutamente misterioso. Vamos então a um dos pedidos do Pai Nosso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pedirmos que a vontade de Deus seja feita, nós já excluímos da nossa vida de oração. E todo pedido que se formula a Deus, se não se adequar a esses pedidos do Pai Nosso, que resumem todos os dons convenientes que devemos formular a Deus, não é uma oração aceita por Deus, porque contradiz a vontade de Deus. Lembrem-se que os apóstolos perguntaram: Senhor, ensina-nos a rezar. E o Senhor ensinou essa que é a chamada oração dominical. Portanto, no que toca à vontade de Deus, nós estamos pedindo exatamente que se cumpra ela e não a nossa. Portanto, isso de alguém dizer que quem reza está pretendendo fazer com que Deus se dobre diante dele, isso é um absurdo. Seria ridículo se uma pessoa pedisse simplesmente aquilo que ela pede, aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, e pelo menos implicitamente ela não estivesse disposta a aceitar aquilo que Deus quer. Como Jesus no Jardim das Oliveiras, agonizando: eu te peço, Pai, se possível afasta de mim este cálice, porém não se faça a minha, mas a tua vontade. Qualquer pedido nosso a Deus, ao menos implicitamente deve comportar tal condição. Na verdade, é o pedido último de qualquer súplica que venhamos a apresentar a Deus. É óbvio que quando nós pedimos aquilo que sabemos ser seguramente a vontade de Deus, é desnecessário dizer: todavia seja feita não a minha, mas a tua. Porque se aquilo que eu peço é de fato a vontade de Deus, não tem por que acrescentar esse adendo que se tornaria redundante. Mas ainda sobre a questão, seja feita a vossa vontade, lembremos-nos que a vontade de Deus é eterna. Não é uma vontade que passou a existir depois que alguém pediu para Deus, como se ele não tivesse algo e depois passasse a ter. O que equivaleria à mudança em Deus, que não é admissível porque Deus é eterno. Portanto, no Pai Nosso, nós temos algo bem preciso, que não deixa dúvidas quanto à imutabilidade de Deus e, lógico, de sua vontade. Sua vontade que não muda nunca. Atentos, portanto, porque quando afirmamos seja feita a vossa vontade, devemos entender: seja feita a vossa vontade eterna. Vossa vontade que sempre existiu e que nunca mudou, pedimos que ela se cumpra. É óbvio que qualquer pedido que venhamos a fazer, vou dar um exemplo, uma enfermidade que nós pedimos a Deus que seja extirpada da vida do pai, da mãe, do irmão. O irmãozinho que pede a Deus pela saúde do seu irmãozinho. Papai do céu, cure o meu irmão. Que se faça a vossa vontade. A criança talvez não tenha essas noções, não tenha essa consciência desses elementos que eu acabei de falar. Todavia, ao dizer na sua ingenuidade, na sua simplicidade, na sua singeleza, na sua pureza, cure o meu irmão, está incluído nesse pedido, dado que essa criança reza ao Pai Nosso, e mesmo que ela não saiba o alcance de cada pedido, mas o que nos interessa é esse: seja feita a vossa vontade, ela está se dirigindo a um Deus que não muda, a um Deus que sempre existiu, a um Deus que tem uma vontade imutável. Portanto, um Deus que sabe, desde toda a eternidade,
da enfermidade que acometeria o irmãozinho deste suplicante e sabe desde a eternidade da hora, do momento, das modalidades da cura do irmãozinho. Portanto, ainda que a criança não tenha essa consciência, insira-se o pedido dela na sua inocência, na sua pouca capacidade de compreender esses mistérios. Ela está colaborando para a providência divina no que toca à saúde do seu irmão, porque está colaborando diretamente com a cura do irmão. E a providência divina, que é eterna, que sabe desde toda a eternidade da doença que acometeria o seu irmão e da cura que viria logo em seguida, sabe também do pedido que aquele irmãozinho inocente haveria de formular a Deus, se a cura virá. E Deus já sabe de toda a eternidade quando a cura virá, como ela se manifestará. Sabe também que essa cura será concedida em previsão dos méritos daquela criança inocente que se dirige ao Pai pedindo pela cura do seu irmão. Portanto, a oração nem é desnecessária, nem muda Deus. Pelo contrário, a providência divina quer contar com ela. Deus quis eternamente curar aquele garoto. Eternamente, considerando o que o irmão dele pediu. E o que o irmão dele pediu, por si só não tem força, mas Deus quis conceder força, conceder poder, conceder eficácia ao pedido daquele inocente, que, inserido na lógica da divina providência, acabou concorrendo para que Deus eternamente curasse o seu irmão. Alguém pode dizer: confunde minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Tudo isso é compreensível até certo ponto, porque nós estamos diante de dois polos absolutamente antagônicos no que toca a tempo e eternidade. Deus que não é sujeito ao tempo, Deus que não muda nunca, e Deus que conhece tudo, inclusive o futuro, até o último instante da história dos homens. Ele já conhece. Ao pedir, não queremos que Deus mude. Deus não pode mudar. É blasfêmia afirmá-lo. É ingenuidade supor uma mudança em Deus. Mas pedindo a Ele algo que nós achamos com os critérios do tempo que pode ser mudado, na verdade estamos pedindo que aquilo que eternamente já havia sido decidido por Deus, cumpra-se na nossa vida. No próximo bloco, daremos continuidade a esse argumento.